Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre a África do Sul e a política do apartheid. Então, pegue o caderno para fazer as anotações, pegue a apostila e vem comigo em mais uma aula. Antes de começar, eu gostaria de dar uma notícia para vocês. Ontem, assim que eu lancei a aula de educação financeira, algumas horas depois, teve uma reunião do Banco Central, a instituição que imprime as nossas moedas, nosso papel moeda, e eles disseram que vão imprimir uma nova cédula, a cédula de R$ 200, tá bom? Ela começar a ser impressa em agosto e vai estar circulando já em setembro, então setembro aí pode vir notas novas e a gente não sabe o design dela, não sei como que ela vai ser, qual vai ser a cor e tudo mais. Porém, o mascote vai ser o lobo-guará, tá? É só para deixar vocês cientes, porque essa notícia saiu ontem mesmo, e assim que eu tiver mais informações, assim que a nota for lançada, aí eu faço uma aula especial de educação financeira para falar tudo sobre ela, beleza? Mas hoje vamos falar de África do Sul e Apartheid. Vamos lá. Bom, pessoal, a princípio, então, colonização da África do Sul. Observem esse mapa aí do continente africano, onde está circulado lá embaixo a África do Sul, um país bem ao sul do continente africano. Não é à toa esse nome África do Sul, não é? Então, os primeiros colonizadores que chegaram na África do Sul, eles eram holandeses, holandeses calvinistas, tá? O que é calvinista, pessoal? Calvinista é uma religião protestante. Então, lembra, tinha o catolicismo, a Igreja Católica Romana. Em 1517, o Martim Lutero rompe com a Igreja Católica e vai criar a religião protestante, que é a Igreja Luterana. E a partir da Igreja Luterana, que surge na Alemanha, vai surgir, por exemplo, a Anglicana na Inglaterra, e ao Calvinista, que surgiu na França e passou para outros lugares, tá? Então, é uma religião protestante calvinista. Então, lá na África do Sul, quando eles chegaram, eles formaram grandes fazendas e utilizavam mão de obra escrava da população local, ou seja, eles escravizavam a população nativa, que eram os Zulus, e utilizavam como mão de obra escrava. Mas já no século XIX foram encontrados ouro e diamante na África do Sul. Inclusive, a África do Sul é um dos principais produtores de ouro e diamante, tá? O solo da África do Sul é riquíssimo. E os ingleses invadiram essas terras e eles expulsaram os boeres. Quem que são os boeres? Esses holandeses que chegaram. Os boeres, na verdade, são descendentes de holandeses, tá? E eles expulsavam esses holandeses, esses boeres, para o interior da África do Sul. Eles estavam ali próximos onde hoje é a cidade do Cabo, bem ali no litoral. Só que quando os ingleses foram chegando, eles foram expulsando para o interior do continente, tá? É, entre 1899 e 1902 ocorreu a Guerra dos Boeres. Na verdade, essa é a Segunda Guerra dos Boeres, tá? Teve uma menor um pouco alguns anos antes. E essa Guerra dos Boeres tinha de um lado os ingleses, que estavam chegando e tomando as terras, do outro lado, esses boeres que são descendentes de holandeses. E aí nós temos uma fotografia de uma família boere. Tá? Inclusive, essa roupa era muito característica dessas populações calvinistas. Tá? É, O controle da África do Sul por parte dos ingleses era extremamente importante. Então, nesse mapa aqui, a gente vê o Império Inglês, o Império Britânico, na sua máxima extensão. Então, lá da Grã-Bretanha na Europa, tinha possessões em toda a África, tinha possessão na Ásia, na América, na Oceania. E nessa época, um dos pontos mais importantes da coroa britânica era a Índia, o país Índia. E para você ir para a Índia, não existia o canal de Suez ainda, aquele canalzinho entre o Egito, que separa o Mar Mediterrâneo do Mar Vermelho. Então você tinha que dar a volta na África. Então a África do Sul era um ponto de reabastecimento. Ele era um entreposto comercial muito importante para esse caminho para a Ásia. Do mesmo modo que Angola e Moçambique eram entrepostos comerciais para os portugueses. Tá? Então o controle da África do Sul, além de ser da sua importância por conta do ouro e do diamante,
era interessante do ponto de vista geopolítico, porque controlar aquele lugar você poderia trafegar muito mais fácil, com menos mantimento, ter paradas estratégicas mais certas, mais lugares certos para você parar, beleza? Bom, o que que acontece? Como a população, essas populações dos boeres foram sendo empurradas por o interior da África do Sul, formaram duas repúblicas, duas terras livres, tá? A primeira, a República do Transvaal, e a segunda, as Terras Livres de Orange. A Holanda, ela tem muito disso do laranja, né? A cor da bandeira do rei. Então, eles têm uma coisa, tem lá o Rio Orange também tem na África. Então, eles têm essa simbologia com a cor laranja, tá bom? Então, aí tá em inglês, mas significa laranja mesmo, não é outra coisa não. Tá? E dentro do continente, os boeres, eles continuaram com essas fazendas, que eram enormes latifúndios, e nós vimos ano passado, que são grandes extensões de terra, de monocultura, e continua escravizando a população nativa. Tá? Mas o que acontece? Como teve essa guerra dos bois, essa segunda guerra dos bois, melhor dizendo, quem saiu vencedor foi o lado britânico, o lado inglês. Só que os boeres, teoricamente, não perderam a guerra, porque não teve tantas mudanças. O que aconteceu? Na verdade, britânicos e descendentes de holandeses, esses boeres, eles se juntaram, eles se aliaram com o objetivo de explorar melhor essas riquezas da África do Sul. Então, os boeres exploravam a parte agrícola e pastoril, e os ingleses exploravam a parte comercial, mercantil e mineradora. Então, juntou os dois. E esses dois povos, eles tinham duas características muito próximas. Primeiro, eram religiões protestantes. Os boeres calvinistas, os ingleses eram anglicanos. E eles eram brancos, contrário à população nativa, a população Zulu, que era negra. Tá? Então, com o final da Guerra dos Boeres, aumentou a repressão e os castigos físicos feitos contra a população negra. Tá? Aí, quais foram as consequências pós esse conflito, pós a Guerra dos Boeres? A união entre os ingleses e esses descendentes brancos de holandeses para controlar a região, formou uma elite tanto política quanto econômica que excluía a população negra. E a população negra era o quê? Mais de 90% das pessoas. Então, 90% das pessoas estavam excluídas do processo político, excluído de ser admitido em cargos públicos, excluído de possuírem bens. Tá? Então, essa é a origem do apartheid. Tá, pessoal? A gente vai ver certinho o que é apartheid. Não fiquem não fiquem preocupados. Então, aqui vocês estão vendo uma placa. Na verdade, ela está em dois idiomas. Está em inglês, está em afrikaner. Afrikaner é o holandês misturado com umas línguas que eram nativas da África do Sul. Tá? Mas ali em inglês está facinho, né? Espaço destinado para pessoas brancas. Então, durante o período de apartheid, era muito comum espaços segregados, ou seja, espaço para brancos, espaço para pessoas negras. Bom, e como que foi o fim da colonização? Mesmo contexto que aconteceu em Angola, que aconteceu em Moçambique, que aconteceu em Ruanda. Chega a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os grandes impérios eles estão enfraquecidos. Como parte do conflito foi a busca por colônias além-mar, essa política ela vai chegando ao fim. Então, os países que ainda tinham colônia, eles vão dando a independência, ou esses países vão lutando também pelas suas independências. Então, a Segunda Guerra termina em 1945, a África do Sul se torna independente em 1948. Então, todos aqueles países que tinham, que era o Transvaal e as Serras Livres de Orange, se tornam um país só, que é a África do Sul. Tá? Interessante, pessoal, que a África do Sul ela tem um país, a gente pode dizer até que dois, né, que são países
encravados dentro do seu território, que é o Lesoto. É um país realmente, ele é um país cercado de África do Sul. Ele estava no meio da África. E a Suazilândia, que está mais ali ao norte, que é cercado, no caso, por África do Sul e por Moçambique. Tá? Reflexo dessas políticas de segregação que aconteceu durante o domínio é, primeiro holandês, depois britânico e depois com a política do apartheid, tá? Bom, então a África do Sul, ela ganha a sua independência, ela conquista a sua independência em 1948, e qual que é o partido que sai vitorioso? É o Partido Nacional, um partido que era dirigido por boeres, ou seja, por aqueles brancos descendentes de holandeses. E aí, essa política de apartheid, ou seja, essa segregação entre brancos e negros, ela se tornou política de Estado. Tá? Ou seja, o próprio Estado, as próprias instituições, o próprio governo falava: brancos e negros não são iguais, têm que ficar em lugares diferentes. Tá bom? Mas isso é só o começo de tudo, tá, gente? Bom, apartheid, então, é essa política de segregação de brancos e negros. Então, durante o apartheid, que foi começou lá em 1933, mas aí passou com a independência da África do Sul e foi até a década de 90. O que que dizia isso? Negros não poderiam votar, não poderiam votar nem eram candidatos. Então, você excluía já 90% da população do processo democrático. Haviam áreas exclusivas para brancos, onde negros não poderiam ir, ou seja, os negros não poderiam circular nessas áreas. Então, aqui nós estamos vendo também uma placa, novamente em duas línguas, em inglês e em africâner, falando área de brancos. Ou seja, pessoas negras não poderiam circular naquela área. Se você fosse lá, eu como negro, fosse lá, poderia ser preso apenas por estar indo naquele local. Tá? Isso aqui, pessoal, esse tipo de segregação a gente encontra também no sul dos Estados Unidos, tá? Lugares que viveu com a escravidão, e lá era comum ter, por exemplo, um banheiro para pessoas brancas, um banheiro para pessoas negras. Há um bebedor para pessoas brancas, um bebedor para pessoas negras. No ônibus, se entrasse uma pessoa branca, a pessoa negra tinha que se levantar e dar lugar para essa pessoa. Então, isso são políticas de segregação racial. Tá? E também, nesse período do apartheid, havia segregação geopolítica. Então, o que que você fazia com essa população negra? Porque você não podia dar para ela não tinha acesso à educação, não tinha acesso à saúde, não poderia fazer parte do governo, não tinha acesso a trabalhos públicos, não tinha direito ao voto. Então, aos poucos foram sendo fundados os Bantustões. Bantu aqui, pessoal, é uma etnia africana. Igual nós falamos dos Zulus hoje, que tinha na África do Sul, igual a gente falou dos Tutsis e Hutus na aula passada, uma etnia, tá? Etnia Bantu. Os Bantustões, então, eram áreas onde eram levados essa população negra mais para o interior do país. Ou seja, a gente não quer essa população negra aqui em Joanesburgo, aqui em Petrólea, aqui em Estádio do Cabo, que são as principais cidades da África do Sul. E iam jogando essas pessoas para essas cidades do interior. E lá, como o Estado, o aparato de governo era todo caucasiano, era todo branco, não levava esgoto, não levava hospital, não levava saúde, não levava escola, não levava nada. E formavam esses bantustões no interior da África do Sul. Então aí nós temos um mapa de vários bantustões, tá? Espalhados ali pela África do Sul. Inclusive foi nesses bantustões que começam a luta ou por independência, por esse bantustão falar assim, bom, já que nós não somos representados pelo Estado, nós vamos formar um país independente aqui, ou lutando pela igualdade racial entre brancos e negros. E isso, pessoal, durou então, como eu falei, desde lá do final da Guerra dos Boeres até a década de 90. Foi quase um século de segregação racial e política de apartheid, tá bom? E o regime do apartheid, ele era, todo mundo sabia, todos os países sabiam o que estava acontecendo na África. Ele era condenado
por os países de fora. E esse regime só chegou ao fim por conta de manifestações dentro da África do Sul e por conta de sanções internacionais, tá? O que eu quero dizer com sanções internacionais, tá, gente? Por exemplo, anos atrás, o Irã ele estava fazendo enriquecimento de urânio. E eles diziam que era para fins energéticos, mas o mundo todo pensava que era para fins militares. Então, o que aconteceu? Baixou uma sanção. Olha, enquanto o Irã não parar de produzir, não parar de enriquecer urânio, ou enriquecer até determinados níveis, é proibido comercializar com o Irã. Ou o comércio ficou mais caro e mais dificultoso. Foi isso que aconteceu com a África do Sul. Os países de fora começaram a falar: olha, não vamos mais fazer negócios com a África do Sul enquanto essa política de apartheid não terminar. E quando que ela chega ao fim? Foi em 1993, 1994, tá? Com a eleição do Nelson Mandela como presidente da África do Sul em 1994. E aí, com isso, teoricamente, chega o fim da distinção entre brancos e negros. Só lembrando, pessoal, vou puxar lá da memória, Revolução Francesa. Acho que vocês já estudaram isso com o professor Jefferson, né? Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Todos os homens são iguais perante a lei. Na África do Sul não era assim. Brancos tinham privilégio e negros não. E era descarado, era na legislação. Brancos e negros são pessoas diferentes, era isso na própria legislação do país. Então, a partir de 94, isso mudou. Entretanto, é reflexo disso até hoje, porque a população negra é extremamente pobre. Por quê? Ficou 100 anos sem acesso à educação, sem acesso a voto, sem acesso a participar do processo democrático. Então, isso tem reflexos até hoje. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um beijo, um abraço e até mais.